E é preciso que vocês prestem atenção, porque é uma história com vários personagens, e cada um nós vamos ver algumas particularidades do seu caráter. E o que é mesmo caráter? Caráter é o que você é. Nós podemos dizer que caráter é algo abstrato, você pode pegar, mas dá para se conhecer o caráter, porque o caráter é o que a pessoa é. É como ele, são as ações que ele faz, os motivos que levam ele a fazer algumas ações ou reações no seu cotidiano. Isso é o caráter da pessoa. E vocês sabiam, eu vou dizer para vocês aqui agora, o caráter é a única coisa que as pessoas irão levar para a eternidade. Este corpo, bonito ou feio, ele será transformado. Ele será, se morrer, decomposto. Mas o caráter, ou seja, como a pessoa agia, como ele reagia às ações, isso vai continuar para sempre. E isso é muito importante. Esse caráter, a maneira que nós reagimos, a nossa personalidade, ela vai continuar por toda a eternidade. Tem um texto, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 7, nós não vamos ler, porque eu percebi que nós demoramos muito para encontrar o texto. A gente vai apenas, eu vou citar o texto aqui. Diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Na mensagem de hoje, irmãos, nós vamos relembrar um breve período da vida do rei Davi e alguns personagens a esse período relacionado. Nós vamos falar de Davi um pouquinho, de Amnon, que era o filho de primogênito de Davi, o mais velho de todos. De Absalão, o outro filho de Davi, era um rapaz rebelde. De Adonias, o outro filho de Davi, um outro rapaz rebelde. De Salomão, um filho amado de Davi, amado por Deus. Diz a Bíblia que quando Salomão nasceu, Deus o amou. Deus já viu que aquele rapaz seria um bom caráter. Nós vamos falar um pouquinho do caráter de Joabe, que ele era o general do exército de Davi. De Aitofel, que era o conselheiro de Davi. E um outro, Uzai, também um outro conselheiro de Davi. E de Simei, era uma pessoa da família de Saul, que tinha sido o antigo rei de Israel. Então vamos falar um pouquinho da vida de Davi. Está no livro de 2 Reis, ou 2 Samuel. Nós não vamos ler o texto. Anote na Bíblia aí, e você lê durante a semana. São vários capítulos. Irmãos, vocês conhecem, Davi é uma boa pessoa. Sempre foi, desde jovenzinho, desde criancinha, ele era uma pessoa dedicada a Deus. Ele era um bom caráter. E ele se tornou rei poderoso. E quando ele estava no auge da sua glória, ele um dia, diz a Bíblia, que ele estava na varanda do seu palácio. E ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele desejou aquela mulher. Como rei poderoso, mandou chamar a mulher, ficou com ela e ela engravidou. A mulher era a esposa de um dos soldados seus fiéis, leais. E aí a mulher mandou um recado para ele, dizendo: o negócio é o seguinte, eu fiquei grávida e o meu marido não está em casa, você sabe disso. E agora? E Davi se enrascou. E ele, para se desenrolar, ele teve várias ideias. E uma delas foi chamar o marido da guerra e mandar o marido para a casa dele. Porque se o marido for para a casa dele, ele ia ficar com a mulher, e aí ele empurrava essa bucha para frente e já era. Mas o soldado que era leal, ele disse: não, eu não vou para minha casa, eu vou ficar com a minha esposa na boa, enquanto meus amigos estão na guerra lutando. Enquanto o soldado estava na guerra lutando pelo palácio dele, pelo reino dele, ele estava traindo o soldado. Mas o soldado fiel disse: eu não vou fazer isso. E aí ele teve uma outra ideia: vou mandar o soldado para frente de batalha. E ele mandou um bilhetinho. E o próprio soldado levou o bilhetinho. Oh, irmãos, o próprio soldado levou o bilhetinho. E no bilhete está escrito o seguinte: para Joabe, que era o general do exército: Joabe, pegue esse soldado, coloque ele bem na frente da batalha, e quando o exército inimigo vier, vocês recuam e deixam ele morrer sozinho.
Ele estava enrascado. Ele queria sair daquela situação. E foi isso que aconteceu. Se aquele soldado não fosse fiel, se aquele soldado fosse bisbilhoteiro, ele teria aberto o bilhete. Não é isso? Teria lido que o bilhete estava dizendo que ele iria ser morto. Mas ele era um soldado fiel. Não merecia morrer daquele jeito. Ele levou o bilhete, entregou para Joabe, e Joabe cumpriu a ordem e ele morreu. Aí Davi disse, bom, pronto, me saí da situação. A mulher agora é viúva e agora eu posso casar com ela. Trouxe a mulher para o palácio e ficou de boa. Boa? Será que Deus ia deixar isso passar por alto, irmãos? Será que Deus ia deixar passar por alto isso? Deus não pode, Deus não aceita um negócio desse. E Deus mandou o profeta, e o profeta foi lá e disse, e contou uma parábola, uma historinha. Parábola é uma historinha que não é verdade. A parábola dizia o seguinte, tem um homem muito rico que tinha muitos cordeirinhos. E tinha um homem pobre que só tinha um cordeirinho. E chegou uma visita na casa dele. E ele pegou a única cordeirinha que tinha do vizinho pobre. Matou, fez um almoço gostoso para a sua visita. Irmãos, Davi subiu o sangue. Subiu o sangue e ele gritou, digno de morte é um homem desse? Um homem que fez uma coisa dessa é digno de morte? Ele precisa morrer. E pela cordeirinha que ele matou, ele vai ter que devolver 4 vezes mais. Oh, irmãos, o profeta Natan disse, tu és este homem, Davi. Tu és este homem. Você é digno de morte. E você mesmo pronunciou a tua sentença. Capítulo 12, verso 11 diz, irmãos, que ele recebeu a própria sentença. Ou ele sentenciou-se a si mesmo, que ele era digno de morte. E que ele deveria pagar 4 vezes mais do que o mal que ele fez. E Deus disse no capítulo 12, verso 11, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Irmãos, Davi perdeu o respeito. Davi era um homem respeitado, porque ele merecia respeito. Mas depois desse pecado, ele caiu, e ele perdeu o respeito. Perdeu a moral. Ele era o juiz de Israel. E as pessoas, quando iam lá para ser julgadas, ele não tinha mais coragem de dizer, tu é culpado, porque a lei diz que você não pode levar para a lei, ele lia da lei. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E ele abaixava a cabeça arrasado. Ele perdeu a moral, não conseguia mais dirigir o governo, não conseguia dar um conselho para o filho. O filho, mesmo que o filho não dissesse, quando ele levantava a voz para dizer a voz para o filho, ele caía por terra. Eu mereço morrer. Eu sou mentiroso, falso, traidor, assassino. Oh, irmãos, aquele homem caiu do jeito, arrasado, em depressão, a ponto que ele abandonou praticamente o seu governo. E os seus filhos, mal educados, porque ele não tinha moral para dar um conselho para o filho, aprenderam tudo que não prestava. Porque você te fala uma coisa para você, para um filho aprender coisa boa precisa ensinar, mas para aprender o que não presta, não precisa ensinar em nada. Irmãos, e o primeiro desastre na vida de Davi aconteceu na sua própria família, foi acontecer com o seu filho mais velho. O filho mais velho, chamado Amnon. Ele se apaixonou pela irmã. Já pensou? Ele queria, porque queria ficar com a irmã, casar com a irmã. Casar não, ele queria transar com a irmã. E a irmã disse, ô fulano, isso não se faz, isso não dá certo. Não, mas eu te quero. Mas então fala com meu pai, fala que você quer casar comigo, ele não vai negar. E esse Amnon disse, eu não quero nem saber. Ele era desobediente.
obstinado, cada ruim. Ele ficou com a irmã. E depois ele teve nojo da irmã. E a irmã disse: agora, filho, vocês vão ler a história. Agora você está fazendo uma coisa pior ainda. Fazer isso comigo, tirar minha virgindade é coisa... é terrível. Mas agora me mandar embora. Irmãos, perder a virgindade há 3.000 anos atrás era coisa terrível. Era pena de morte. Pena de morte. Tanto para ela quanto para ele. Mas Davi, que era o rei, que era o juiz, não tinha moral para isso. Como dizer para Amnon: você é digno de morte, se ele era também? Ele não condenou o filho. Mas Absalão, irmãos, o irmão dela, que era irmão dele, matou Amnon. Deus disse que da casa de Davi, Deus suscitaria o próprio seu mal. Não é que Deus fez isso, irmãos. Deus simplesmente deixou. Eu coloquei no meu status essa semana, estou colocando no meu status um pouco do que eu estudo, dos meus sermões. Deus permitiu que acontecesse aquilo. Que acontecesse, que a história fosse se desenrolando. Ora, uma pessoa que não é bem educado, ele vai ser boa pessoa? Deus permitiu que isso acontecesse. Absalão matou Amnon, o segundo filho que Davi perdeu. Ele disse que era digno de morte e ele deveria pagar 4 vezes mais. E o primeiro filho que ele perdeu foi aquele que ele fez lá, em pecado. E agora ele perdeu o segundo filho, certo? E aí Absalão fugiu de lá para a casa do seu avô, que era rei de um outro lugar. Ficou lá 2 anos. Joabe, muito amigo de Absalão, foi lá, convenceu Davi a trazer Absalão. E Absalão veio para Jerusalém, ficou ali mais 2 anos de Davi. Irmãos, pensa num pai que olha para o filho que matou o irmão. Dá um negócio ruim, não dá não. E Davi deixou ele para lá, trouxe para o palácio, mas não quero conversa com você. E aí Absalão reclamou disso. Joabe novamente intercedeu por Absalão. E aí Davi aceitou Absalão em casa. Absalão cresceu, engrossou o pescoço. Disse: agora eu sou o príncipe. Ele era muito lindo, diz a Bíblia que ele era muito lindo, da cabeça aos pés. E ele era muito respeitado em Israel. Sabe o que ele fez? Começou a fazer? Ele sentava na porta da cidade. E quando as pessoas vinham lá de longe para ser julgadas, por quem? Pelo rei Davi, que era o juiz. Ele dizia: ei, de onde você está vindo aí? Disse: estou vindo de tal cidade. Qual é o seu caso? Não, que meu caso é tal, assim, assim. Não, porque aqui não tem rei, não tem ninguém aqui para julgar teu caso, não. E não tinha mesmo. Não tinha. O homem estava lá em depressão, arrasado, sem moral. Como julgar? Como? Não tem ninguém para ajudar o seu caso, não. Mas me conta a sua história aqui. E a pessoa contava a história e ele, tipo, dava uma palavra de conforto, beijava a pessoa, sabe aqueles políticos que beijavam as pessoas, abraçavam as pessoas, e ele foi ganhando moral com todas as pessoas, com o pessoal do reino de seu pai. Chegou um dia, irmãos, que Absalão, agora vendo que tinha muita moral, ele disse: eu vou ser o rei. E nessa época ele convidava as pessoas: vem então onde você é. Ele dizia: oxalá fosse eu juiz em Israel, que eu ia julgar o seu caso, eu ia ser um cara legal para você. E a pessoa disse: rapaz, sabe que era bom mesmo botar esse Salomão e Absalão como rei? Ele foi ganhando a amizade das pessoas, conquistando. E aí um dia ele disse: eu serei o rei. Montou um exército, chamou um dos conselheiros de Davi, chamado Aitofel. Aitofel era o maior conselheiro de Davi. Um homem que não errava no conselho. Só que ele tinha um defeito gravíssimo. Sabe qual era o defeito dele? Ele não confiava em Deus. Ele não era um homem de Deus. Bom conselheiro, mas conhecimento apenas teórico. De Deus ele não tinha ninguém.
Na verdade, lá no fundo ele não tinha conhecimento, porque o princípio da sabedoria é o que mesmo? O temor do Senhor. Mas ele era tão respeitado, ele não errava em seus conselhos. E ele, Absalão, conseguiu convencer Aitofel de estar do seu lado. Ah, meu amigo, as pessoas começaram a ouvir: Absalão vai ser o novo rei, e Aitofel é o seu conselheiro. Ave Maria, aí agora vai ganhar mesmo. Não é isso que o pessoal disse? Agora ganha mesmo. Irmãos, Aitofel, já falei aqui para você falar mais, ele não confiava em Deus. Ele era um homem do mal. Ele tinha ódio de Davi. E por que ele tinha ódio de Davi? Sabe por que tinha ódio de Davi? Ele era avô de Betseba. Ele ruía alguma coisa. Desgraçado. Matou o marido da minha neta. Fez tudo isso com a minha família, desgraçado. Sabe quem era o pai de Betseba? Um dos grandes soldados de Davi. Ele guardava aquilo no coração, maldoso. E aí, irmãos, quando Davi ouviu Absalão, que tinha ido para uma cidade de 30 quilômetros de distância dali, e aí correu o boato: Absalão é o novo rei. E Davi disse: já era a minha vida, morri. Posso ver se tem algum soldado do meu lado, montar um exército, partir para cima, brigar com meu filho, matar ou morrer, lutar pelo meu reino, ou fugir. E ele tomou a decisão, diz a Bíblia, de fugir. Não porque era covarde, Davi era muito corajoso, e estava do seu lado uns grandes generais, homens de coragem. Sabia que tinha homens do lado de Davi que chegou a matar 300 homens sozinho na guerra? Já pensou 300 homens ir para cima dele e ele matar todos eles e escapar com vida? Será que esses cabras eram macho ou não era? Davi tinha no seu lado grandes exércitos, homens poderosos, corajosos. E Davi disse: vou fazer o seguinte, vou sair de Jerusalém, porque não vou fazer uma briga aqui dentro da cidade, porque vai morrer um monte de criança, vai morrer um monte de mulheres inocentes. A minha cidade será destruída, muitas casas destruídas pegando fogo. Eu vou correr para o deserto, vou fugir para longe. E aí eu quero ver quem é que vai estar do meu lado. Quando eu estou na glória, todo mundo está do meu lado. Até Aitofel, o covarde sanguinário. Eu quero ver quando eu estiver correndo com medo, fugir do covarde, como um covarde. E ele saiu de Jerusalém, irmãos. Por quê? Para não haver um desastre, um morticínio na cidade. Olha, pense no que eu estou dizendo para vocês aqui. Ele pensando no bem da cidade, pensando no bem dos outros, quando ele estava com a corda no pescoço, quando ele estava em situação difícil, ele pensou nos outros. Hoje nós falamos de Abraão. Abraão, pensando em escapar com a vida dele, jogou a bucha para cima de Sara, disse: por amor de você, eles deixam me pôr para a minha vida. Não, Davi não pensou nisso, irmãos. Vocês estão vendo como era o caráter de Davi? Que antes do pecado ele era um bom caráter. E mesmo depois desse sofrimento ele era uma boa pessoa. Pensava no bem dos outros. Irmãos, Davi foge. E aí, resumindo alguma história aqui, um dos grandes conselheiros de Davi, mas não era o melhor, não era o maior, mas era um grande conselheiro chamado Uzai, foi lá e encontrou-se com Davi, e Davi disse: não, você não vai comigo. Você não vai comigo. Eu vou dizer o seguinte: você vai ficar como meu espião lá em Jerusalém. Você vai voltar para lá e vai dizer para Absalão que você, assim como você é meu conselheiro, você vai ser conselheiro dele, e você vai ser um fiel escudeiro, tal. E você, tudo que você ouvir lá, você me conta aqui. E Uzai foi. Absalão chegou, tomou de conta do governo, da cidade, e aí ele chamou Aitofel. Quem é Aitofel mesmo? O avô de Betseba, o inimigo, o traiçoeiro, o conselheiro, antigo conselheiro de Davi, agora conselheiro de Absalão. E aí Aitofel deu um conselho perfeito para destruir Davi. Ele disse, o Aitofel disse para Absalão: Absalão,
O negócio é o seguinte: para que você arrume inimizade, para nunca mais ser amigo de Davi, e crie um ódio entre vocês dois, você vai pegar as mulheres dele e vai botar ele no meio da praça. Eu vou falar aqui uma palavra, não sei se eu posso. Não? Não. Faça o que você fez às escondidas, alguém vai fazer no meio da praça. E estava escrito na Bíblia que isso ia acontecer. Deus disse para Davi: você fez escondidinho, Davi, mas as pessoas vão fazer ao vivo. E foi isso que Absalão fez. E Aitofel deu um outro conselho ainda. Ele disse a Absalão: Absalão, deixa que eu vou montar um exército com 12.000 homens, e eu vou perseguir Davi. Davi está fugindo com as mulheres, com as crianças, ele está descalço, ele não está armado, ele está despreparado para a luta, ele será uma presa fácil. Que conselho, irmãos? Diz Ellen White, esse conselho arrasaria com a vida de Davi. Davi, enquanto estava preocupado em fugir, subir as montanhas, descer montanha no deserto e correndo com medo, eu não quero dizer medo, para não fazer aquilo. Que conselho, irmãos, arrasador, teria exterminado a vida de Davi. Mas aí saiu Aitofel, veio Uzai, lembra de Uzai, o conselheiro de Davi, que agora estava lá como espião. E aí, quando Absalão contou a história de que Aitofel tinha dado aquele conselho de pegar 12.000 homens, perseguir Davi, e aí Aitofel disse assim, Uzai disse assim: Aitofel não deu um bom conselho. Tu sabes, Absalão, que teu pai é um homem de guerra. Tu sabes, Absalão, que do lado dele estão os grandes generais, homens de guerra. Ele não está com o povo. Ele está escondido nas cavernas. Vocês vão dar com os burros nas águas. Vocês não vão pegar Davi coisa nenhuma. Mas eu tenho um conselho bom para você. E ele deu o conselho. Uzai, o conselheiro de Davi, fiel a Davi, disse a Absalão: Absalão, junta todo Israel, manda formar um grande exército, mas multidão de gente, e vamos atrás de Davi. Só que para arrumar uma multidão de gente, precisava de quê mesmo? De tempo, não é isso? De tempo. Era isso que Uzai queria, que Davi tivesse tempo para ir mais para longe, ou para montar um exército lá. E foi isso que aconteceu. Irmãos. E aí Uzai disse mais: e você, Absalão, vai governar esse grande exército. E você vai ser vitorioso sobre o seu pai, Davi. E Absalão, ambicioso, egoísta, não é isso? Disse: sabe o que mesmo? Eu mesmo vou liderar esse grande exército. E Uzai disse: a gente vai encontrar ele onde for. Onde for a gente encontra ele. E se chegar numa cidade lá e ele estiver escondido na cidade, a gente toca fogo na cidade, acaba com tudo e pega Davi. Não tem como escapar. Absalão achou esse conselho muito bom. Mas sabe, esse conselho não era bom. Porque esse conselho dava tempo para Davi se preparar. E aí Uzai mandou um recado: olha, Davi, o negócio é o seguinte: Aitofel deu conselho assim, e eu dei um conselho assim. Estamos preparando um grande exército, multidão de gente para cima de você. Se prepare, se organize, que nós vamos para cima de você. Irmãos, o exército de Absalão era enorme, mas era de homens inexperientes. O exército de Davi era pequeno, de homens machos, homens corajosos, homens habilidosos. E quando o exército de Absalão veio para cima de Davi, um grande erro eles fizeram. Sabe qual foi? Eles arrumaram a briga e brigaram a guerra dentro de um bosque. Já pensou em puxar a espada e se enroscar no ramo, e se enroscar no cipó? E o exército de Davi, irmãos, poucos homens, venceu o exército de Absalão.
multidão de gente. Diz a Bíblia, irmãos, que o bosque matou mais gente, enroscou no pescoço, escorregou e morreu enforcado. Mais gente o bosque matou do que os soldados de Davi mataram. Eles eram inexperientes, mas Deus estava mostrando para o mundo, para o universo, que Ele estava com Davi. Um homem que, mesmo que tenha errado, era um homem de coração contrito. Era um homem que na angústia ele ainda clamava a Deus. Irmãos, e nessa trajetória de Davi, pulei, vou voltar aqui um pouquinho agora. Nessa trajetória de Davi, fugindo mais para longe de Jerusalém, ele encontrou um tal chamado Simei. Simei era um homem da família de Saul. Sabe o que diz a Bíblia? Simei, que era servo de Davi, quando Davi era rei, mas que tinha um ódio no coração, porque ele era da família de Saul. E ele começou a jogar pedra em Saul. Já pensou? Jogar pedra em Davi, jogar pedra em Joabe, jogar pedra nos generais de Davi. E um dos generais de Davi disse: Davi, deixa eu pegar esse cão morto. Assim que está escrito a Bíblia. Deixa eu pegar esse cão morto e cortar o pescoço dele fora. Você deixou um desse gritar com você, rapaz? Chamar você de sanguinário, de desgraçado, de covarde, de assassino. Ele estava falando que ele ia te matar do Saul, tinha matado a família de Saul, mas ele estava mentindo. Sabe, irmãos? Eu coloquei no meu status esses dias, mas eu vou ligar para vocês. O espírito que leva o homem a triunfar sobre alguém que está em aflição. Davi estava em aflição, estava angustiado pelos seus pecados, pela sua perseguição, e ultrajá-lo e angustiá-lo é o espírito de Satanás. Simei tinha o espírito de Satanás porque aquele homem estava angustiado, ele estava passando por uma grande tribulação, e mesmo assim ele jogou pedra, ele atirou pedra. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, para pensar: será que alguma vez nós fizemos isso com alguém angustiado? Será que nós falamos palavras mais ou menos assim? Eu não te disse, eu não te falei que isso não ia dar certo. Você é burro, você é burra. Um pai, uma mãe que deu conselho para o filho ou para a filha, e ele fez tudo errado, e agora está angustiado, sofrendo, e o pai chega para ele e diz essas palavras. Ou o marido para a mulher, ou a mulher para o marido. São pessoas desse tipo, de mais próximo de você, é que chegam com essas palavras, quando você está mais angustiado, e ele diz: você, eu não te falei, eu não te disse. Esse espírito, irmãos, é do diabo. É do diabo. Quem sabe algum de nós já falamos isso com alguém? Quem sabe algum de nós já ouviu isso de alguém? O Espírito de Deus, irmãos, é bem diferente. Lembra a história de Adão e Caim? De Adão e Eva? Deus disse: não faça isso. Não faça, não faça. E eles fizeram. E o Deus Todo-Poderoso disse: Adão, onde que você está? Parece que a conversa ia ser mais: o que é que você fez? Parece que vai caminhar por esse caminho aí, não é isso? E aí Adão disse: eu pequei, eu errei, e eu me escondi. E aí o que Deus disse? Eu tenho um plano para isso daqui, Davi. Eu tenho um plano. Gênesis capítulo 3. Esse que é o Espírito de Cristo. De um pai, de uma mãe que olha para o filho, para a filha desobediente, e que quebrou a cara, que agora está em angústia. Ela não chega dizendo: eu te disse. Não. Filha, tanto sofrimento. Irmãos, esse é o Espírito de Cristo. Irmãos, voltando lá de nossa história, Absalão, qual era a característica que Absalão tinha, fora de ser bonito? Ele tinha ele não era careca, né, como eu. Ele era cabeludo.
Absalão era cabeludo. E onde é que ele estava fazendo a guerra? Aonde era mesmo? Em um bosque. E o cabelo dele se enroscou em uma árvore. E ele ficou pendurado. O seu exército que se dispersa, fugiram todo mundo com medo, que escaparam com vida e fugiram com medo. E ele ficou pendurado. E um dos servos de Davi viu Absalão pendurado na árvore. E chegou para Joabe e disse: Joabe, sabe o que foi que eu vi ali? Quem, rapaz? Se você viu, ele disse: eu vi Absalão, rapaz, pendurado lá na árvore, enroscado pelos cabelos. E Joabe disse: por que tu não meteu a peixeira nele, rapaz? Eu já te dava um presente ainda se você tivesse feito isso. Ele disse: você, aí uma coisa que eu não contei para vocês. Quando Davi mandou o exército para lutar contra Absalão, ele disse assim para os 3 generais. Quando passou o primeiro general com o seu exército, ele disse: ô fulano, primeiro Joabe, tem misericórdia, por amor de mim, tem misericórdia do meu filho. Oi, irmão, o pai implorando para o seu soldado: tem misericórdia do meu filho. Quando passou o segundo exército, o general, ele chamou, está na Bíblia, irmãos, chamou o general e disse: fulano de tal, por amor a mim, tem misericórdia do meu filho. E quando veio o terceiro exército, o general, ele fez o mesmo pedido, implorou. E agora Joabe viu o filho de Davi pendurado e disse: por que você não realmente ia peixeira nele, desgraçado? Eu te dava um presente para você matar ele. Irmãos, e ele disse: rapaz, você não ouviu que o rei pediu, implorou para a gente não fazer isso com o rapaz? Ele disse: pois eu vou lá agora mesmo. Ô irmão, Joabe lembrou que aquele desgraçado que estava pendurado, ele tinha implorado para Davi perdoá-lo uma vez, para Davi perdoar a segunda vez, e agora ele estava no exército brincando, lutando por causa daquele desgraçado. Ele não teve piedade, ele meteu a peixeira, matou. Ele matou como um covarde, irmãos, como se mata um soldado amarrado. Ele deveria ter sido filho, dizer: olha, meu querido, vou te levar até teu pai, não é isso? Ou tem que matar para mim, sei lá, eu não sei. O Joabe, irmãos, era um covarde, muito bravo, muito violento, traiçoeiro. Ele matou outros generais amigos de Davi, com inveja, traiçoeiramente. A pessoa chamava a pessoa para beijar, e aquele tempo tinha o costume de beijar. E eu chamava a pessoa, eu chamava o Jandito: aí, Jandito, e o Jandito se preparar para ser beijado comigo, e eu beijei nele. Aquela covarde, traiçoeiro. E Davi disse: Joabe, você não será mais o meu general. A partir de hoje você não vai ser mais meu general. Eu vou colocar outro no seu lugar. Lógico. Como se fazer com um soldado que mata um filho covardemente desse jeito. Mas quando voltaram da guerra, irmãos, agora vitoriosos, Absalão tinha morrido, o exército de Absalão tinha sido devastado. E quando chega a notícia lá para Davi, que o seu filho tinha morrido, irmãos, no capítulo 19, de 1 a 8, Davi chorou. Chorou demais, ele gritava, diz a Bíblia que ele gritava: ó Absalão, meu filho Absalão. E quando eles ganhavam a guerra, eles vinham fazer uma festa na cidade. E quando o exército chegou, porque primeiro chegou a mensagem que lá eles tinham sido vitoriosos. E aí ele perguntou logo: e o filho? Cadê o meu filho? E o Absalão? E aí o soldado disse: já era, morreu também com os inimigos. Quando Joabe chegou com o exército, e que o exército ficou sabendo que Davi não estava fazendo festa, coisa nenhuma, Davi estava chorando, porque o exército dele tinha sido vitorioso, tinha vencido o inimigo, tinha matado o seu filho desobediente. Os soldados de Israel baixaram a cabeça, irmãos, por perdão da sua casa, como tivesse perdido a guerra. Joabe não se aguentou. Ele foi até Davi. E esse texto eu quero ler. Capítulo 19, 2 Samuel, o verso de 1 a 8. Diz assim: 19, de 1 a 8, diz assim: de 1 a 8?
5 em diante. Vou ler o 5 em diante. Então Joabe entrou ao rei em casa e disse: hoje, Joabe dizendo para o rei Davi: hoje envergonhaste e a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora. E ele dando uma ordem para Davi: levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, eles estão felizes porque ganharam a guerra. Vá lá e diga para eles que você está muito feliz, que você está muito feliz. Vá lá e diga conforme o coração dos teus servos, porque, pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Oh, irmãos, Davi arrasado por causa do seu pecado, e arrasado por ter perdido seu filho, agora ele escuta o conselho, não, a ordem de seu chefe do exército: ou você sai e fala para o povo o que eles querem ouvir, ou você perderá todo o seu exército e vai ser muito pior para você. Davi novamente mostrou humildade. O que Davi poderia ter feito? Que negócio, rapaz? Eu sou o rei, você é o meu general, e eu mando você. Cala a boca. Não é isso? Cala a boca. Davi baixou a cabeça e reconhecendo que estava errado. Porque Joabe estava dizendo exatamente aquilo. Se o exército de Davi tivesse perdido a batalha, ele estaria mais feliz porque estaria com o seu filho vivo. Mas na verdade, lá no fundo do coração, Davi mesmo disse: Absalão, que eu tivesse morrido, ele estava vendo o seu pecado, ele era o culpado, ele deveria morrer, ele mesmo disse que ele merecia morrer. Só que a gente também tem lembrado do caráter de Absalão, traiçoeiro, ambicioso, que agora morreu. Que jeito morreu ele? Querendo matar o pai. Querendo matar o pai, ele morreu. Será que era boa pessoa? E aí, irmãos, bem, agora passou o tempo, Salomão, Davi bem velhinho agora, o último, lembra? Agora morreu o primeiro filho que morreu Davi, o bebezinho. Depois morre Aminon. E depois morre Absalão. Mas ele disse 4 vezes mais, era o castigo dele. Sabe quem é o outro quarto que morre? Adonias, um dos mais velhos. Quando Davi estava agora bem velhinho, e todo mundo sabia que Davi disse: quem vai ser o rei depois de mim vai ser Salomão. Adonias, que era um dos filhos mais velhos de Davi, um dia botou na cabeça: eu vou ser o rei. Montou um exército, fez do jeito de Absalão. E agora do seu lado tinha alguns conselheiros, e do lado dele também, sabe quem tinha? Joabe, agora o grande general de Davi, que não tinha sido excluído. Agora ele estava do lado de Adonias. E aí chegou a mensagem: olha, rei Davi, Adonias está dizendo que ele é o rei, ele já se proclamou rei. E aí Betseba correu lá e disse para Davi, estou resumindo aqui a história: meu senhor, você não disse que ia ser o rei, era ser o meu filho, Salomão? Por que Adonias é o rei? Não manda mais. Irmãos, quando o rei se levantava, quem é que morria primeiro? Todos os seus possíveis, não é isso? Que tomariam o seu lugar. Quem é que ia embora para a sepultura? Lógico que ia Salomão embora. E aí Betseba correu lá e disse: Senhor, o senhor não disse que Salomão, meu filho, ia ser o rei? Agora Adonias vai se tornar rei e ele vai vir, vai matar. Por que você botou ele? Ela não sabia, nem Davi sabia que Adonias estava se levantando como rei. E aí Davi deu um jeitinho rapidinho, chamou os conselheiros, chamou o sacerdote, e aí ungiram Salomão como rei, e aí gritou, lá eles gritavam: Adonias é o rei. E Davi aqui no palácio: Salomão é o rei.
porque tinha mais força, era que estava aqui com Davi. Salomão se tornou rei, irmãos. Adonias, logicamente, viu que o negócio ia pegar para o lado dele, esfriou, os seus que estavam do seu lado esfriaram. Diz a Bíblia, irmãos, que Adonias correu para o templo, que agora a cabeça dele estava pendendo, não é isso? Era ele que ia morrer. Adonias correu para o templo, e lá tinha um costume, irmãos, se alguém apelasse no templo e catasse nos chifres que tinha no templo, e implorasse perdão, misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eles correram ali, e agarrou e disse: não me mate, Salomão, tem misericórdia de mim, Salomão. E chegou a notícia lá, e disseram: olha, Adonias está lá no templo, ele está implorando misericórdia. Irmãos, está pedindo. Salomão, homem de Deus, deu um recado para ele, que se ele for homem de bem, não morrerá. Sim, ele for homem de bem, não morrerá. Passou os dias, irmãos, e Adonias um dia chegou para Betseba, mãe de Salomão. Você sabe, né, que ele esqueceu da misericórdia de Salomão. Ele tinha um coração mau, ambicioso. E ele chegou a Betseba e disse: tu bem sabes que eu é que tinha que ser o rei, porque eu sou o mais velho, que tá, não sei o que, tá. Mas eu vou fazer o seguinte: pede para Salomão me dar como esposa Abisaque. Abisaque era uma das mulheres de Davi. Irmãos, e uma das coisas que o rei fazia quando tomava o trono era o que mesmo? Se apossar das mulheres do rei. Betseba, coitadinha inocente, foi lá para Salomão e disse: Salomão, meu filho, é que Adonias está pedindo Abisaque para casar. E Salomão disse: minha mãe, deixa de ser boba. Dá também o governo para ele, dá o reino para ele também. Hoje Adonias vai morrer. Adonias, irmão, sabe o que ele falou? Quando ele disse: eu queria ser o juiz, queria ser juiz para julgar. Não, ele queria ser o rei, porque era o rei que julgava. Marido de mulher de rei, ele era o rei. E Adonias morreu, irmãos, porque era desgraçado. Quando Joabe ficou sabendo que Adonias tinha morrido, ele disse: agora é o meu pescoço. Correu para o templo, se agarrou no altar e pediu misericórdia. Irmãos, mas antes de morrer, Davi disse assim: Salomão, você é um homem sábio, você vai saber o que fazer. Tem algumas pessoas que você precisa dar um jeito. Um deles é Joabe. Não deixe Joabe para ir para a sepultura sem sofrer. Não vou falar nas minhas palavras. Não deixe ele morrer de bonzinho. Eu vou dizer agora para vocês, eu também vou falar na minha mensagem. Simei, lembra de Simei? Que tacou perto de Davi, que espadejou Davi porque estava na desgraça. Você vai saber o que fazer. Depois eu falo de Simei. Vou voltar aqui a Joabe. Joabe correu, se agarrou no altar, implorou misericórdia, e Salomão mandou seu general ir lá e disse: Benaia, o general disse: o rei está mandando você sair daí. Lógico, ele sabia que ele sair daí é muito. Ele disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí o Benaia voltou e disse: Senhor rei, Joabe disse que de lá ele não sai, daqui ninguém me tira. E aí Salomão disse: você vai lá e mata ele lá mesmo. No pé do altar, agarrado lá no altar. Está pedindo misericórdia, mas não merece misericórdia. Ele é covarde, traidor, traiçoeiro. Caráter, mau caráter. Vai ter que morrer. Morreram lá, agarrado no altar. Lembra de Simei? Vou falar agora para vocês tudo de Simei.
Simei, eu esqueci de falar algo para você, mas hoje eu estou terminando. Simei praguejou Davi quando foi embora como coitado. Quando Davi era coitado, ele era inimigo de Davi. Quando Davi voltou, ele foi lá pedir desculpa para Davi. Davi, não considere aquelas palavras que eu falei, Davi. Esquece. Deixa para lá aquilo que eu te falei. Eu estava com sangue quente, Davi. Tu sabe que eu estou teu servo. Servo não, irmão. Ele era covarde. Traiçoeiro também. E Davi disse a Salomão: toma cuidado com ele. Você é sábio, você vai saber o que fazer. Sabe o que Salomão fez com Simei? Chamou Simei e disse: o negócio é o seguinte: constrói uma casa aqui em Jerusalém, aqui perto de mim. Quero ficar olhando para você todo dia. E no dia que você sair dessa cidade, pode escrever: você vai morrer. Foi uma prisão domiciliar, uma tornozeleira, não é isso? Para traidores, covardes, a prisão. Sabe o que Simei fez uma vez? Aí Simei disse: ah, boa palavra, meu rei. Lógico, Adonias tinha morrido. O homem era irmão do rei, morreu. O general morreu. Ele era um... Irmãos, que privilégio ele teve de viver. Que chance de viver. Boa palavra essa tua. Eu vou fazer aqui. Fez a casa, morou ali. Só que um dia, 2 servos de Simei, acho que sabendo dessa história, que ele não podia sair dali, né? Que sabe a coisa, vai fugir. Vamos fugir no território, mas nunca, ele não pode sair daqui. E os servos fugiram. E Simei foi atrás. Simei foi atrás, irmãos. E custou-lhe a sua vida. Quando ele voltou, o rei ficou sabendo que tinha saído, chamou o rei, chamou ele e disse: eu não te falei, se você saísse daqui você ia morrer. Você vai morrer. Morreu. Irmão, tudo isso eu mostrei aqui para vocês, para nós vermos aqui a nossa conclusão. O caráter das pessoas, a maneira como eles agem e reagem às situações. Davi, irmãos, tinha um bom caráter. O bom caráter é o que a pessoa é. Davi cometeu pecado, grave, cometeu. Mas antes do pecado e depois do pecado, ele sempre foi aquela boa pessoa, honesta, fiel a Deus e assim por diante. E aí eu falei que vou dar um salto rapidamente, irmãos. Simei foi um mau caráter. Absalão um mau caráter. Aminon um mau caráter. Adonias um mau caráter. Aitofel, mau caráter. Joabe, mau caráter. E eu quero ler 2 textos aqui para nós terminarmos, irmãos. Sabe quando Davi foi o mais respeitado? Quando Davi foi mais respeitado pelo céu, sabe quando foi? Quando Davi estava naquela situação de humilhação. Olha o que diz aí, Martim. Nunca foi o governador de Israel com mais verdade grande à vista do céu do que nesta hora de sua mais profunda humilhação exterior. Quando Davi estava humilhado, e mesmo humilhado ele tratou bem as pessoas com misericórdia, perdoando as pessoas, sendo misericordioso para com as pessoas que estavam lhe atirando pedras, que estavam lhe praguejando. É nesta hora que para Deus Davi foi mais grande. Os traços do caráter, irmãos. Aqui, os últimos 2 textos, irmãos. Vou pedir aqui. Os traços de caráter que nutrimos na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Irmãos, não adiantava dar chance para Simei, ele era daquele jeito. Era o seu caráter. Foi dado chance para ele, não aproveitou. Ele era um mau caráter. Foi dado chance para Adonias, ele não aproveitou. Foi dado chance para Absalão, ele não aproveitou. Ele era um mau caráter. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele era um mau caráter. Foi dado chance para todos aqueles que nós vimos aqui hoje.
E eles não aproveitaram, porque eles eram mau caráter. Sairei do sepulcro com a mesma disposição manifestáveis no lar e na sociedade. É aquilo que você é, irmãos. Aquilo que você é agora, quando você morrer, você vai ressuscitar do mesmo jeito. Jesus não muda o caráter em sua vida. Em sua vinda, a obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Sabe, irmãos, quando um dia levantarmos da sepultura, depois de um breve cochilo, não interessa quantos anos ou milênios passou na sepultura, vai ser como fosse o que mesmo? Um cochilo. Depois de levantarmos do sepulcro, depois de um breve cochilo, qual será a nossa primeira pergunta, irmãos? Pensa em você aí agora aí, pensa em você. Você vai tomar um cochilo e acordar do mesmo jeito que você foi dormir. Quais são as perguntas que você vai fazer? Já começou a novela das 8. Quem é que está ganhando? É o Corinthians ou é o Flamengo? Quais são as novidades? Quais são as fofocas? Ou sairá de lá da sepultura com cânticos e ações de graça? Porque você desse jeito era, cheio de ação de graça. Irmãos, ninguém, um marido ignorante, nervoso, um cavalo, ele sairá de lá, um cavalo. Ou você está pensando que um cavalo ignorante vai para a sepultura e vai voltar bonzinho, mansinho, transformado, vai voltar do mesmo jeito. A esposa, amante dos prazeres, egoísta, orgulhosa, etc, etc, sairá de lá do mesmo jeito que foi. O filho e a filha, amante do mundo, ambiciosos, egoístas, avarentos, etc, 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 sairão do mesmo jeito que lá entraram. É triste ou não é triste saber um negócio desse? Sabe, irmãos, eu não quero ser quem eu sou. Eu não quero ser mais eu. Sabe, irmãos, eu quero ser transformado agora. Diz Ellen White, lá no céu será cheio de pessoas, homens e mulheres santos. Mas os homens e mulheres santos que estarão lá, que estarão no céu, eles terão sido aonde? Quem é? Santos aonde? Aqui, irmãos, se alguma transformação há de ser feita, será feita aqui, antes da morte, antes de Jesus voltar. Li aqui hoje, não foi? A morte não vai transformar ninguém. A volta de Jesus não vai transformar ninguém. Se alguma transformação há de ter em nosso caráter, será feito agora. Sabe, irmãos, eu quero ser transformado, sempre quis, eu sei que eu estou dizendo. Eu sei que eu estou longe. Mas eu quero ser transformado pelo poder de Jesus. Irmãos, eu não quero e eu não vou acreditar no que ando dizendo por aí. Sabe, irmão, perfeição só quando Jesus voltar. Glorificação só quando Jesus voltar. Irmãos, eu não vou acreditar nisso. Isso não vou acreditar. Eu não quero, não vou acreditar. Textos e mais textos me mostram que a morte é o final de tudo. A vida de Jesus é o final de tudo. Não muda ninguém. Apenas fixa o que a pessoa é, como ele é. Davi, irmãos, na angústia que ele estava passando, olhando para dentro de si e vendo o desgraçado homem que ele era. Salmo 51, 10 e 11 diz: que deve ser a minha e a tua atitude, irmãos. Ele disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, homem, sabe por que Davi está lá no céu, irmãos? Porque Davi é um bom caráter. Nunca devemos julgar as pessoas por um ato isolado. Só terminando aqui. Antes do pecado, ele era uma boa pessoa, um bom caráter. Na angústia, ele pedia a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Depois daquele episódio, ele continuou sendo um bom caráter. Irmão, se você tem o desejo de, como Davi, de ser transformado, de ter um coração novo, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, pedir a Deus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que é capaz de transformar nosso caráter, que é capaz de nos purificar, e que prometeste em tua palavra que a obra que iniciou concluirá em nossa vida. Ó Deus, nós estamos todos aqui dizendo de coração: cria em nós, ó Deus, um coração puro. Não nos lance de tua presença. Não retire de nós o teu Espírito. Nos transforma, Pai. Nos prepare para irmos para o céu contigo quando Jesus voltar. Prepara o nosso caráter agora, Pai, enquanto há tempo, para que nós possamos viver na intimidade de paz e felicidade. E essas bênçãos nós pedimos em